foi feito um trabalho de mudança cultural para o carro, não é? Agora nós temos que fazer esse trabalho de mudança cultural para a bicicleta. Tenho uma bicicleta, sim. Não temos carro. Há uma interpretação errada de que se aceitarem as bicicletas vão alienar o eleitorado que defende os carros. O Presidente da Câmara de Paris tomou essa decisão e não foi suicídio eleitoral. Nasceste em Senegal? Sim, em Dakar. A tua família mudou Sim. para Portugal. Tu és bióloga, 6,2% de votos dos lisboetas. És também a primeira vereadora negra na Câmara Municipal de Lisboa. Que nós saibamos, sim. Consegues ver mais Lisboa? E eu acho que sim, porque vejo toda aquela Lisboa que está oculta. Esta ideia de que eu sou a primeira vereadora negra que foi eleita para a Câmara Municipal de Lisboa. Nós não sabemos muita história sobre pessoas negras que viveram em Lisboa e que viveram em Portugal que nós não conhecemos. Há uma parte da história da cidade que é invisibilizada, que eu vejo e que quero conhecer mais e que acho importante trazer para o espaço público. Isso tem a ver com o facto de eu ser uma pessoa racializada, uma mulher negra que está na política e que também quer contar outras histórias que são ocultadas, mas também tem a ver com o facto de eu pensar nas políticas de igualdade e o que nós precisamos de fazer para que todos os grupos tenham a sua representação feita na cidade com os mesmos instrumentos, com a mesma dignidade e com a mesma atenção. As pessoas que vivem nos bairros considerados bairros problemáticos, as pessoas que só trabalham, ou seja, que são autorizadas a vir para a cidade para trabalhar, mas que também não vivem na cidade pelos preços da habitação. Todas essas histórias compõem a história da cidade. Há muitas histórias invisíveis, invisibilizadas. Achas que há racismo na maneira em como nós nos movemos na cidade? Eu acho que sim, há uma desigualdade no acesso, principalmente pelos preços de viver no centro. A bicicleta ainda não é interpretada como sendo uma possibilidade para pessoas mais pobres, racializadas, que vivem mais afastadas da cidade. Não? Porquê? Porque as distâncias são de tal forma grandes e o acesso às bicicletas também não é fácil. Ou seja, toda esta cultura, acho eu, do uso da bicicleta está muito localizada no centro da cidade. Quando vamos para bairros mais periféricos, pessoas que vivem em zonas de autoconstrução, não é? Em casas autoconstruídas em que não há estradas ou bairros mais degradados, muitas vezes as empresas de aluguer de bicicletas impedem que as bicicletas possam entrar nesses territórios. Uma segregação. Há um culto de carro. O carro é um objeto aspiracional. Sim. Achas que nestes bairros ainda há esta aspiração que eu tenho que comprar o carro porque é isso que me vai colocar noutro patamar social? Eu acho que todas as pessoas têm essa aspiração, numa dimensão mais estrutural da visão do carro. E o que acontece é que as bolsas de pobreza e de vulnerabilidade nesses territórios são grandes, então as pessoas têm menos recursos. Não é? Têm menos recursos, estão mais dependentes dos transportes públicos, que também não têm uma grande qualidade. Portanto, era preciso também olhar para essa população e fornecer serviços de qualidade, entre os quais o acesso às bicicletas partilhadas também. Em quais bairros de Lisboa já viveste? Cresci em Lisboa, portanto vim com 4 anos, mas cresci sempre em Lisboa. Eu vivi ali junto à Gulbenkian, na Praça de Espanha, na Avenida Madame Curie, que é a freguesia de São Domingos de Benfica. Mas grande parte da minha vida vivi lá, que era quando vivia com os meus pais. Depois mudei para São Vicente, agora é a freguesia São Vicente, mas quando eu mudei era a freguesia da Graça, Travessa das Terras do Monte. E agora vivo na Estrela, que é Campo de Ourique. Em 2009 fui eleita para a Junta de Freguesia de Anjos. Depois, em 2013, fui eleita para a Junta de Freguesia de Arroios e em 2017 também para a Junta de Freguesia de Arroios. E uma das coisas que eu gosto muito na cidade é poder andar a pé pela cidade. Eu não tenho carta de condução, sempre me habituei a usar transportes públicos. Portanto, para mim é muito importante que haja uma boa rede de transportes públicos e que eu possa chegar
de uma ponta à outra da cidade rapidamente, sem grandes obstáculos. Andar a pé é cada vez mais difícil porque os carros ocupam muito do espaço público que existe na cidade e os transportes públicos muitas vezes são irregulares, ou seja, não são tão fiáveis. Por exemplo, às vezes de manhã para ir para a escola eu tento ir de transportes públicos, nem sempre consigo, às vezes tenho que apanhar um táxi porque há carreiras suprimidas, portanto, imagina, tenho que apanhar o autocarro às 7h30 e estou na paragem um bocadinho antes das 7h30, o autocarro não aparece, o a seguir vem muito cheio, não consigo entrar, o a seguir também não consigo, já é muito tarde para a hora que eu tenho de entrar. Por exemplo, hoje vim a pé de casa para aqui, portanto, esse é o desafio da cidade, é conseguir criar condições para que haja várias formas de mobilidade, mas dando prioridade aos peões, aos transportes públicos e às bicicletas, às pessoas que usam bicicletas, para que as mães com carrinhos bebés possam andar com facilidade, as pessoas com mobilidade reduzida possam andar na rua, as pessoas mais velhas, que toda a gente possa andar na rua com segurança. Como que tu evitaste não tirar a carta de condução? Tenho que ser sincera, tentei 2 vezes, mas sinto-me um bocado insegura no trânsito e por isso acabei por não tirar, mas acho que é extremamente útil ter a carta de condução porque muitas vezes quando se quer sair da cidade também os transportes públicos não ajudam. O carro é um instrumento importante para a mobilidade também, não tanto na mobilidade das cidades, porque aí é preciso ter transportes públicos de qualidade, para grandes deslocações, o carro pode ser uma opção. De vereadores, vocês têm motoristas? O motorista faz um serviço de deslocação para atividades e iniciativas que eu tenha na cidade. Portanto, e esses são percursos na cidade. O carro que nós usamos, o carro que é usado é um carro elétrico. Qual é? Tesla? Não, eu não sei o nome da marca do carro. Portanto, é um carro e é um funcionário da Câmara que está destacado para prestar esse serviço. É um motorista partilhado por várias... Não. Há vários... Cada vereador tem, ou cada gabinete tem um motorista disponível, atribuído, que tem várias tarefas, entre as quais conduzir-me para iniciativas, por exemplo, quando tenho reuniões descentralizadas, longe do sítio onde eu moro, portanto, levar-me. Muitas vezes as reuniões acabam tarde e é preciso trazer-me para casa, porque muitas vezes não há transportes, às vezes as reuniões são em zonas onde não há transportes, portanto, é um funcionário da Câmara que tem como função conduzir-me. Mas não é o meu carro particular, eu não o uso para a minha vida privada, eu vim a pé. É só para ti, disseste, ou para mais pessoas do partido? Como que é? É para as pessoas que trabalham na vereação, ou seja, o motorista conduz-me, mas também faz pequenas tarefas na Câmara. Portanto, tarefas associadas ao gabinete. Ao gabinete teu? Sim. E este mês, quantas vezes que tu usaste os serviços do motorista? Este mês acho que 4 vezes. E onde é que fica estacionado o carro? Tem uma garagem. Há uma garagem, ou seja, nos espaços do Conselho, há uma garagem onde estão os carros de serviço. E tens ideia quantos carros aqui a Câmara Municipal de Lisboa disponibiliza para toda a gente que trabalha para... Não tenho, mas é uma coisa que eu posso incluir. Mas em ordem de 100, 1000, 10 mil? Não sei dizer, não sei responder. Na mobilidade, onde que te dói mais? As pessoas que não andam de carro não serem a prioridade. Eu não uso muito a bicicleta como meio de transporte, uso mais os transportes públicos, mas se essa fosse a minha opção, poder também fazê-lo com facilidade, poder ter bicicletas partilhadas, por exemplo, na Estrela, que é perto da minha casa, e poder ir para a escola de bicicleta e voltar. E tu tens uma bicicleta? Tenho uma bicicleta, sim. Elétrica? Sim. Não, tenho uma bicicleta sem ser elétrica, sim, mas não uso muito. E gira? Também tens? Tenho o passo gira, sim, eu até fiz o passo gira e já comprei o passo anual porque acabava por ter vantagens e já requisitei algumas vezes a gira. É extraordinário andar de bicicleta na cidade, mas da mesma forma que eu tive alguma dificuldade em tirar a carta de condução porque tenho alguma... Ansiedade? Sim, se calhar, ou pouca facilidade
com a velocidade dos carros, principalmente quando sou eu a conduzir. Também com as bicicletas é preciso criar condições para o uso da bicicleta, para as pessoas sentirem-se mais seguras, e isso também passa por reduzir a velocidade dos carros. Isso era uma vantagem para mim, para ter uma zona de acalmia de trânsito, também permitia-me, se calhar, aprender a sentir menos ansiosa a conduzir. Se tu fosses Carlos Moedas, primeiras 3 medidas na área da mobilidade. As zonas zero de emissão reduzida. Uma zona zero seria uma zona onde havia um condicionamento da circulação dos carros, com carros de residentes, cargas e descargas, ambulâncias e esses tipos de veículos teriam de entrar. O número de carros a circular iria-se reduzir bastante. Esse espaço da via pública seria transformada em espaço para as pessoas, para os peões, para haver esplanadas, portanto, Isto então o quer dizer estacionamento. tirar alguns lugares de Sim, estacionamento. precisamente. Alguns lugares de estacionamento também eram retirados, podiam nascer jardins, podiam nascer parques para crianças, zonas para jogar cricket e outros jogos, para jogar basquete. Portanto, seria a cidade, essa zona da cidade, que teria menos carros, poderia oferecer outros serviços às pessoas que vivem na cidade. A Rua da Prata está fechada porque houve aquele bocado e as pessoas usam... Graças a Deus, quase. Não é? E as pessoas usam a via, não é? A estrada e passeiam pela rua. Portanto, criar zonas de emissão reduzida. Eu acho que isso era fundamental. Onde? Principalmente aqui na Baixa, na zona da Avenida da Liberdade, no Chiado. Fazia nesta zona onde há bastantes transportes públicos, há metro, autocarros, há comboios. Portanto, eu acho que é uma boa zona para começar. E qual seria a diferença entre zona zero e super bairro, ou super quarteirão, ou super bloco, ou super manzana, super ilha? Na Baixa, temos agora a circunstância de ser uma zona pouco habitada, não é? Portanto, seria uma zona, se calhar, com mais atividade comercial. Na minha opinião, um super bairro poderia ser nas zonas, por exemplo, ali onde é a escola secundária Filipa de Lencastre. Há um bairro residencial, os carros circulam também, mas circulam menos carros do que circulam nas avenidas em redor. Aí podemos criar zonas de super bairros, em que a atividade de bairro, onde antes havia estacionamento, poderem nascer espaços de lazer, espaços de encontro, espaços comunitários, hortas, tudo isso podia ser criado no espaço público. Depois, as zonas de emissão reduzida são zonas da cidade onde a circulação de carros é condicionada e ela vai, mas que, claro que sempre compensada por uma oferta de transportes públicos para poder garantir que a mobilidade se mantém. Aqui a zona da Baixa seria uma zona de emissão reduzida, um bocado como é a Rua Augusta, não é? Ninguém consegue imaginar a Rua Augusta hoje com carros como era no passado. Os dados demonstram que 30% das doenças respiratórias, doenças cardiovasculares resultam da poluição, portanto é preciso mesmo reduzir a circulação. 6 mil portugueses moram por ano, precisamente, por causa da poluição, portanto é preciso mesmo reduzir a circulação de carros. E por que não pedonalizar aquilo tudo? Pedonalizar toda a Avenida da Liberdade. Toda a Avenida da Liberdade e toda a Baixa. Como fazem, aliás, em várias cidades espanholas, aqui mesmo tão perto. Sim. Eu acho que é uma excelente ideia. Se nós tirássemos os carros da zona do Marquês de Pombal até a Praça do Comércio, iríamos ter muita zona de espaço público para crescer e isso ia reduzir o número de carros que circulam na cidade, 500 mil carros. Portanto, Um carro para cá de Lisboa. Completamente, é isso mesmo. Há uma média de 2,1 carros por agregado familiar. É preciso reduzir. Já agora, no teu agregado familiar? Não temos carro. Nenhum carro. Vocês são, se eu posso perguntar, quantas pessoas? Somos 2 pessoas. 2 pessoas, Sim, 0 carros. Zero carros, sim. Usamos transportes públicos e quando saímos procuramos sempre fazer as viagens de comboio com transportes públicos. Sim. Este plano de tirar carros desde o Marquês até o Rio poderia ser, e provavelmente é visto como um suicídio eleitoral. Tu terias medo de implementar isso se fosses Carlos Moedas? Eu acho que não. Eu não teria medo. É preciso avançar na resposta à emergência climática. As sociedades mudam. O que nós sabemos hoje sobre os efeitos da poluição, sobre a forma como os carros ocupam o espaço público, tudo o que nós sabemos hoje sobre essa realidade permite-nos tomar decisões diferentes. Por exemplo, a Presidente da Câmara de Paris tomou essa decisão e não foi suicídio eleitoral. É uma resposta adequada aos tempos que nós vivemos e continuar a dar prioridade ao carro e agir
como se pudéssemos viver com o número de carros que temos para todo o sempre, não faz sentido. Isso é anacrónico. É uma resposta do século XX, não é? Para os desafios do século XXI. Portanto, os desafios do século XXI pedem-nos para encontrar soluções que permitam aumentar a segurança e o conforto nas cidades, pedem-nos para mudar as prioridades e dar prioridade aos peões, aos transportes públicos, às bicicletas, pedem-nos para tornar as cidades mais de uma escala humana, não é? Não da escala do carro, de alguém que está a conduzir um carro. PSD, Iniciativa Liberal, nós já assistimos a vários encontros por causa das petições na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal. Por que não querem aceitar a bicicleta? Há uma interpretação errada de que, se aceitarem as bicicletas, vão alienar o eleitorado que defende os carros. O que eu acho que é preciso fazer é melhorar os serviços públicos do transporte para convencer as pessoas a deixarem os carros em casa, e as pessoas vão ganhar em qualidade de vida. Esse tempo que estão no transporte público dá para ouvir música, ler, relaxar, ou os que usam bicicletas vão poder fazer exercício físico. O Presidente da Câmara interpreta mal quando conclui que, se defender uma resposta a estas alterações da mobilidade, estará a alienar o seu eleitorado. Mas, pelo contrário, precisa é de fazer concomitantemente, ou seja, alterar a mobilidade na cidade de Lisboa, implementar medidas para reduzir o número de carros que entram, a expansão das ciclovias, melhoria dos transportes públicos, integrar os passes, criar postos de bicicletas partilhadas. Portanto, fazer este trabalho integrado com os outros concelhos também, muitas vezes defendem o direito de escolha. Poder escolher usar os transportes públicos é o grande desafio, e é essa escolha que as pessoas ainda não têm. Tu disseste que o Carlos Moedas tem uma visão própria sobre o eleitorado dele e quem o defende. Como que tu sabes o que é que o teu eleitorado quer? No dia a seguir à tomada de posse, nós tomamos posse a 18 de outubro, a 19 de outubro, houve uma grande manifestação de pessoas que utilizam bicicletas para afirmar a sua reivindicação intransigente da manutenção, neste caso era a ciclovia de Almirante Reis, mas das vias cicláveis, e da sua expansão. Houve uma afirmação muito audível dessa vontade e dessa necessidade. Será que há um lobby de automóveis por detrás? Quando o LIVRE apresentou uma proposta de se fechar a Avenida Liberdade aos domingos, houve logo um estudo encomendado a desaconselhar a implementação dessa medida. Há uma agência de PR. Precisamente, que ia ter impactos significativos no comércio, e também vieram alguns empresários corroborar essa tese. Até teatros. Sim, precisamente, corroborar essa tese. Quer dizer, o que nos surpreende, porque na verdade essa era a zona mais fácil de implementar, não é? Tem metro, vários autocarros, é preciso vender carros, não é? Continuar a vender carros, é preciso alimentar os carros, muitos dos carros. Claro que depois pode ser para argumentar que há de haver uma transição para carros elétricos. Mas ainda assim são carros, ocupam o espaço público, têm que ser estacionados, não é? E não libertam esse espaço público para outros usos. E destroem 2 vezes mais. Precisamente, a extração de matéria-prima necessária para produzir um carro elétrico também é extremamente danoso para o planeta. Portanto, não é a solução. A solução é mesmo produzir menos carros, usar menos carros. Mais uma vez, tomamos como exemplo a Praça do Comércio. A Praça do Comércio teve carros, durante muito tempo, carros estacionados. E toda a atividade económica que está à volta da Praça do Comércio, os restaurantes, não me parece que tenham tido perdas por não terem circulação de carros. Ali a Rua das Portas de Santo Antão também não tem carros. Não é? É uma rua pedonal que tem imensos restaurantes. A Rua Augusta. Porquê que não aceitam este argumento? Parece o argumento mais óbvio. Porque eu acho que muitas vezes há esta ideia de que o mundo como nós o conhecemos está a mudar. E é uma resistência à mudança. É como se o privilégio de ter um carro tivesse a ser atacado. Que é um bocado do conservadorismo, não é? Que é o mundo como nós o conhecemos, como sempre vivemos, não pode sofrer alterações, como se estivessem a fazer um ataque direto às pessoas. Eu tenho a convicção de que, mais ano, menos ano, não vai haver forma de continuar a sustentar
estas teses de que se impedir a circulação de carros, a atividade económica virá de ladeira abaixo e que será um descalabro. Se uma pessoa inscreve-se para fazer parte do bloco, há algum documento, algumas regras dizendo agora que tu és bloquista, não sei se diz assim, bloquista, sim, que és militante do bloco. é assim que tu vais mover-te na cidade? Não temos, mas temos todos uma grande preocupação. Portanto, não temos um documento que diga agora que és militante do bloco, deves comportar-te desta forma, isso não temos. As pessoas tornam-se militantes do Bloco porque se identificam com o posicionamento político do Bloco. E o nosso posicionamento político é de defesa das transformações que consideramos necessárias na mobilidade. Portanto, há muitas pessoas novos aderentes, novas pessoas a militarem no Bloco, que inscrevem-se justamente porque querem participar nesse debate e na construção desta alternativa à mobilidade. E tens alguma ideia de todas as pessoas aqui em Lisboa, do vosso partido, como que se movem? Vocês fazem alguma análise interna sobre o uso de mobilidade no vosso grupo? As pessoas que trabalham na variação usamos transportes públicos. Quase todas as pessoas usam transportes públicos. Eu não consigo responder se há este tipo de análise sobre os militantes do Bloco, quais é que são as suas práticas de mobilidade. Nós temos 4 verbos que definem Lisboa possível. O primeiro verbo é caminhar e eu queria falar contigo sobre os passeios. Eu li o vosso programa, mas não encontrei nada sobre a largura dos passeios. Pois não. Eu gostava que os passeios fossem mais largos. Mais quanto? Tens algum número? Não tenho. Tenho referências de passeios largos e que são extremamente confortáveis. Ou seja, passeios em que 2 pessoas possam se cruzar à vontade e que não tenha que uma delas parar. Porque uma das coisas que eu ando muito a pé e é bastante difícil quando estamos a andar no passeio, vou cruzar com uma pessoa e porque estão carros parados, atravessados, nós não conseguimos atravessar. Uma das pessoas tem que tomar a decisão de parar para a outra passar. E se vem um carrinho de bebê, portanto, todas essas coisas são constrangimentos à mobilidade pedonal. Agora a legislação 2,5 metros, 3 metros. 2,5 metros, 3 metros. Digo. Sim, agora a legislação atual nacional diz 1,50 metro. 1 metro e depois. Com depois todas as linhas a dizer quais são as exceções até desaparecer o passeio. Pois, por exemplo, na Rua da Graça, o passeio é de tal forma estreito que quando o elétrico vem, o pessoa tem que se encostar, não é? Não pode continuar a caminhar, porque torna-se bastante perigoso, uma pessoa sente-se insegura. Portanto, caminhar, os passeios desimpedidos, os passeios largos e desimpedidos. Pensar nas cidades para todas as populações, para todas as pessoas. Carros entram neste todos? Eu penso que os carros, a aparecerem numa hierarquia de prioridades, serão a 4ª prioridade. Para mim, a prioridade é dada aos peões, não é? Para caminhar, depois é aos transportes públicos, transportes públicos, bicicletas e carros. Criar passeios para os peões e o espaço para as bicicletas ser no espaço dos carros. Não é? Ou seja, não no espaço dos peões. Claro. Mas muitas vezes opta-se por tirar passeio para se criar as vias cicláveis e não tirar estrada. A bicicleta é muito mais suave do que um autocarro. Quantos autocarros já atropelaram à morte ciclistas em Londres? Pois. É um grande perigo. Portanto, há sempre esta hierarquia, pelo menos aquilo que eu aprendi com a Dutch Cycling Embassy, com as cidades do Norte, onde já têm estas práticas. Sim, peões, bicicletas e autocarros. Sim, pois, porque quem pode mandar a quem? Ou seja, obviamente, da bicicleta eu posso fazer dano a quem caminha. Portanto, eu sou mais forte, mais violenta neste caso. Depois, o autocarro, obviamente, pode me atropelar e adeusinho. Portanto, é mais forte, mais violento. Portanto, eu tenho que ser protegida do autocarro. Sim, claro que sim, claro que sim. E para isso, então, precisaríamos de tirar carros. Como que nós convencemos os lisboetas que temos que ter passeios largos, temos que ter ciclovias e para isso os lisboetas vão ficar sem aquele estacionamento de superfície? Pois é preciso, primeiro, reduzir o número de carros. Eu tenho uma proposta. Podemos reduzir o número de carros
por exemplo, com estacionamentos que já existem. No Martim Moniz há um estacionamento que está subutilizado, portanto, alguns carros que estão à superfície poderiam estar nesse estacionamento, portanto, isso já seria uma solução. Muitos prédios também têm estacionamento, que é um problema porque impermeabiliza o subsolo, mas é uma forma de reduzir os carros que estão à superfície. E há muitos carros que não são usados, têm ervas por baixo, nota-se que são pouco usados, esses carros podem ser abatidos ou as pessoas podem ser compensadas por se abater os carros. Ainda não tenho assim uma proposta que seja robusta, que eu possa defender, e eu acho que também se reduz o número de carros, melhorando os transportes públicos. Quando era mais jovem, uma das ideias era, quando se atingia a maioridade, tirava-se a carta de condução e depois tinha-se um carro. Essas ideias também vão sendo abandonadas e isso também ajuda, ou seja, esta alteração cultural também vai ajudar a reduzir o número de carros. Portanto, isto é um processo longo que vai acontecendo ao longo do tempo em que nós vamos reduzindo. Agora, se me perguntar, se tivéssemos que reduzir amanhã o número de carros, eu aí não tenho ainda uma resposta. Como que tu achas que a sociedade civil então deveria demonstrar aos políticos que estão fechados na própria bolha que já evoluímos? Por exemplo, a Feira da Ladra. Não é? Aquele dia da Feira da Ladra funciona um bocado como um super bairro, não é? Em que a feira está a ocupar o espaço público, o espaço da estrada, há cafés, as pessoas vão fazer compras, não é? Os mercados também funcionam um bocado assim. Eu acho que é criar uma dinâmica dessa natureza. Eu acho que há zonas onde poderá ser mais fácil fazê-lo, onde já há uma tradição de esporadicamente haver fecho de trânsito. Em termos de ciclovias, quantos quilómetros que Lisboa deveria ter? Nós queremos que zonas que ainda não têm ciclovias passem a ter, mas precisamos que os técnicos da mobilidade nos digam qual é o projeto de expansão da ciclovias e como é que deve acontecer. Fizemos a petição e a Assembleia Municipal de Lisboa, vocês aprovaram a petição para criarmos ciclovias na Baixa. Sim. Onde que está o processo? Para que serve a Assembleia Municipal de Lisboa se depois... O Presidente da Câmara tem duplicidade de critérios nos agendamentos e também no cumprimento das recomendações das propostas que vêm da Assembleia Municipal. Traduzindo, a nossa proposta, que foi aprovada pela Assembleia Municipal de Lisboa, Sim. Passou ali nos papéis do Carlos Moedas e ele tem o poder executivo de dizer do lado. Agora nós votámos esta semana um projeto de expansão das ciclovias para a criação de uma ciclovia na Ponte Pedonal para as Jornadas Mundiais da Juventude, que irá incluir outras ciclovias. Portanto, e pode ser nesse pacote que seja construída essa. O que nós achamos é que é preciso mais. Defendemos a ciclovia da Baixa, sem dúvida, mas também precisamos de ciclovias que cheguem a Marvila, ao Beato, a Santa Clara, portanto, e que cheguem a Ajuda, a Alcântara. Não é? Precisamos mesmo desta expansão e é preciso pensar num plano de expansão das ciclovias, como é que elas vão, como é que se vão desenvolvendo. Ponte 25 de Abril. Sim. Por que ainda não podemos nem caminhar nem pedalar lá? Não tenho uma resposta. Ou seja, isso é a nível nacional. Se é possível pedonalizar, eu acho que é uma proposta a fazer, mas acho que tem a ver com questões de segurança. Não estou a defender que não se ande na ponte, nem se use bicicletas, mas acho que tem a ver com segurança e com prevenção de suicídios e coisas assim. Brooklyn, New York. Pois é, criaram uma parte pedonal e que é bastante usada. E ciclável. Sim, é uma ideia a pensar. Já houve uma petição, depois eu não sei o que aconteceu, já com Mas isso foi à Assembleia da República, essa petição. Por acaso agora não me lembro, mas deve ser para a Assembleia da Sim, deve República. ser da Assembleia da República, sim. Eu vi que vocês falam muito dos comboios no vosso plano, na Sim. vossa agenda nacional. Bicicletas nos comboios. Fomos sempre sendo alertados para a dificuldade de transporte de bicicletas nos transportes públicos em geral. Ou seja, no barco há um limite de 2 bicicletas por barco. Nós defendemos que sejam criadas condições para que as pessoas possam transportar as suas bicicletas nos transportes públicos, porque muitas vezes os transportes públicos,
permitem fazer ligações mais rápidas entre pontos. Eu estive em Anadia e Águeda, que são duas cidades mesmo importantíssimas para toda a produção das bicicletas, e aquilo que eu notei é que ali não há quase ciclovias. Todas as pessoas que trabalham nas fábricas vão de carro. As ciclovias não é só para lazer e não é só para grandes cidades. Precisamos de uma rede ciclável em todo o Portugal. Sim. Aquilo que aconteceu nos Países Baixos, aquilo que está a acontecer em França. No início do século, não é, os trabalhadores usavam muito a bicicleta para irem para os seus locais de trabalho, até que o carro começou a simbolizar esta ascensão social. E se nós pensarmos nos filmes icónicos, como o Ladrão de Bicicletas e tudo, nós víamos que junto às fábricas havia as bicicletas, eram um meio de transporte. Depois foi perdendo terreno para o carro. Aquilo que foi mesmo engraçado para mim nesta conversa com os fabricantes, eles disseram que realmente nos anos 60, 70, quase todos iam de bicicleta, depois quando começou a aparecer o carro, apareceram as mortes. Porque nós, por um lado, precisamos de expandir os transportes públicos. Há zonas do país que não têm transportes públicos, mesmo aqui nos arredores de Lisboa. Os transportes públicos são muito irregulares, portanto precisamos mesmo de melhorar o serviço público de transportes e, para isso, também precisamos de melhorar as redes viárias. Mas pode-se fazer as duas coisas, não é? Melhorar o serviço de transportes públicos e criar vias, sim. Separadas Ou seja, quando se está a planear a expansão de uma rede viária, que essa expansão inclua ciclovias. Sim. Primeiro, é preciso que as pessoas reconheçam na bicicleta uma solução para a sua mobilidade. É preciso fazer esse trabalho, não é? Fazer o trabalho de ensinar as pessoas a andar de bicicleta, as crianças, de tornar a bicicleta como sendo uma solução de mobilidade. O acesso às bicicletas, o acesso a vias seguras para usar a bicicleta, há discriminação dos operadores, não é? Das giras, não existindo uma doca, a pessoa não pode usar uma gira para ir para casa, não é? Porque não há uma doca para estacionar. Faltam docas de bicicletas no Beato, em Marvila, Santa Clara, Lumiar, portanto, todas essas zonas, Benfica, Ajuda, Alcântara, Belém também não tem. As pessoas acabam por conformar-se, só que aqui conformam-se para o carro e gastam dinheiro que não têm. Foi feito um trabalho de mudança cultural para o carro, não é? Agora nós temos que fazer esse trabalho de mudança cultural para a bicicleta. Porquê Lisboa? É a minha casa, é mesmo a minha casa, é o sítio que eu conheço melhor, é o sítio onde estão as pessoas que eu gosto, onde está a minha família. É uma cidade extraordinária e acho que cresci a pensar nesta cidade e a vê-la mudar. Algumas coisas acho extraordinárias, algumas mudanças, outras entristecem-me e é a cidade onde eu acho que posso ser útil. O que é que tu achas que é possível em Lisboa? Eu acho que é possível ter uma vida com mais segurança e conforto, ter uma vida mais igualitária, poder conhecer todas as dimensões da cidade. Portanto, é possível viver em Lisboa e ter uma boa vida.